Depois que a promessa foi confirmada na vida de Isaac, a continuidade da aliança avançou para a geração seguinte. Isaac tomou Rebeca por esposa e, assim como havia ocorrido anteriormente, o início dessa nova etapa também foi marcado por uma situação que exigia dependência de Deus. Rebeca não concebia filhos. Diante disso, Isaac orou. Não como um gesto ocasional, mas como reconhecimento de que aquilo que Deus havia iniciado deveria ser sustentado pelo próprio Deus. A resposta veio. Rebeca engravidou. Mas a gestação não seguiu de forma tranquila. Havia um movimento incomum em seu ventre, algo que ultrapassava o que era esperado. Diante disso, ela buscou entendimento, e o Senhor revelou o que estava acontecendo. Duas nações estavam sendo formadas, dois povos surgiriam a partir daquele nascimento. E mais do que isso, foi estabelecido que o maior serviria ao menor. Essa palavra não se baseava em costumes humanos. Naquele tempo, o primogênito ocupava a posição de destaque natural. Mas, desde antes do nascimento, Deus já havia definido um caminho diferente. A promessa seguiria por aquele que não seria o primeiro a nascer. Assim, antes mesmo que os filhos viessem ao mundo, a direção já estava estabelecida. Não por decisão humana, mas por escolha divina. Chegado o tempo do nascimento, vieram ao mundo dois filhos. O primeiro saiu com aparência forte, coberto de pelos, e recebeu o nome de Esaú. Logo em seguida nasceu seu irmão, e ao sair, sua mão segurava o calcanhar de Esaú. Por isso foi chamado Jacó. Desde o início, havia distinções claras entre eles. Esaú cresceu como o homem do campo. Era habilidoso na caça, acostumado ao ambiente externo e às atividades práticas. Jacó, por sua vez, permaneceu mais próximo das tendas. Sua vida se desenvolvia dentro de outro ritmo, mais ligado à convivência e à administração do ambiente familiar. Essas diferenças não eram apenas comportamentais, apontavam para caminhos distintos. Isaac tinha afeição por Esaú. Rebeca se inclinava para Jacó. Esse cenário criava uma dinâmica que, embora comum em muitas famílias, exigiria cuidado. Porque dentro daquela casa, não estavam apenas sendo formados dois indivíduos, estava sendo conduzida a continuidade de uma promessa. E essa promessa não seria definida por preferências pessoais. Ela seguiria conforme aquilo que Deus já havia declarado antes do nascimento. Em determinado dia, um episódio simples revelou algo mais profundo sobre o valor que cada um atribuía àquilo que possuía. Esaú retornava do campo. Estava cansado. Encontrou Jacó preparando alimento. Movido por necessidade imediata, pediu que lhe fosse dado daquele prato. Jacó, então,
propôs uma troca: a primogenitura. Aquilo que representava posição, herança e continuidade. Esaú aceitou, não por imposição, mas por decisão própria. Naquele momento deu prioridade ao que era imediato e tratou com desprezo aquilo que tinha valor duradouro. Esse episódio não definiu toda a sua vida, mas revelou uma disposição. A primogenitura não era apenas um direito formal. No contexto daquela família estava ligada à continuidade daquilo que Deus havia prometido. E ao abrir mão disso, Esaú demonstrou que não compreendia plenamente o valor do que estava em suas mãos. Jacó, por sua vez, mostrou interesse, ainda que sua forma de agir não fosse a mais adequada. Havia nele uma percepção de que aquilo possuía importância. Assim, um momento cotidiano expôs algo maior. O valor que cada um atribuía àquilo que Deus havia estabelecido. Com o passar do tempo, chegou o momento em que Isaque, já avançado em idade, decidiu abençoar seu filho mais velho. Sua visão estava enfraquecida, mas sua intenção era clara: transmitir a bênção ao primogênito. Esaú foi chamado e recebeu a orientação de sair ao campo, preparar uma refeição e então receber a bênção. No entanto, Rebeca tomou conhecimento dessa decisão e lembrou-se da palavra que havia sido dada antes do nascimento dos filhos. A promessa não seguiria pelo mais velho. Diante disso, ela orientou Jacó a se apresentar no lugar de Esaú. Jacó seguiu as instruções e aproximou-se de seu pai. Isaque, ao ouvi-lo, percebeu algo diferente. A voz não correspondia plenamente, mas, ao tocar suas mãos, encontrou a textura que esperava. E assim, a bênção foi concedida. Não por acaso, nem por engano absoluto, mas dentro de um cenário em que a promessa já havia sido estabelecida por Deus. Quando Esaú retornou, o momento já havia passado. A bênção havia sido liberada e não seria retirada. Assim, aquilo que Deus havia determinado anteriormente se confirmou, ainda que por caminhos que evidenciam a limitação humana, mas sem alterar o propósito final. Diante do ocorrido, Esaú reagiu, não apenas pela perda da bênção, mas pelo reconhecimento de que havia desprezado algo importante anteriormente. Sua dor era real, mas o que havia sido feito não poderia ser revertido. A bênção não era apenas uma formalidade, era uma declaração que carregava peso e direção. Isaque, então, também pronunciou palavras sobre Esaú, mas a posição já estava definida. Jacó havia recebido aquilo que estava ligado à continuidade da promessa. Esse momento revelou uma verdade importante. As decisões tomadas ao longo do caminho produzem consequências. E nem sempre essas consequências podem ser alteradas posteriormente. Ainda assim,
A história não se encerrava ali. Cada um seguiria seu caminho. E Deus continuaria conduzindo o propósito que havia estabelecido, sem interrupção, sem alteração. A promessa não dependia da perfeição dos envolvidos, mas da fidelidade daquele que havia declarado. Diante da tensão que se estabeleceu, tornou-se necessário que Jacó seguisse para outro lugar. Não como fuga desordenada, mas como parte do processo que moldaria sua caminhada. Ele partiu em direção à casa de Labão, levando consigo não apenas o que havia recebido, mas também a responsabilidade que isso implicava. Durante essa jornada, ocorreu um momento decisivo. Ao descansar, Jacó teve um sonho. Uma escada estava posta entre a terra e o céu, e anjos subiam e desciam por ela. Acima, o Senhor se apresentou e reafirmou a promessa feita a Abraão e a Isaque. Aquela promessa agora estava sendo declarada diretamente a Jacó. A terra, a descendência e a presença constante de Deus em seu caminho. Ao despertar, Jacó reconheceu que aquele lugar havia se tornado um marco, não por causa do espaço em si, mas pelo que havia sido revelado ali. E, a partir desse momento, sua jornada deixava de ser apenas um deslocamento. Passava a ser uma caminhada consciente, dentro da promessa. Ao chegar à casa de Labão, Jacó iniciou uma nova etapa. Ali, sua vida seria moldada de maneira prática. Ele trabalhou, esperou, e enfrentou situações que exigiram perseverança. Durante esse período, formou sua família. Experimentou tanto crescimento quanto desafios. Esses anos não foram apenas de construção externa, foram também de formação interna. Jacó, que havia iniciado sua trajetória buscando alcançar a promessa por meios próprios, agora aprendia a depender mais da condução de Deus. O tempo em Labão não foi breve, mas foi necessário. Ao final desse período, Jacó não era mais o mesmo que havia partido. Sua compreensão havia amadurecido, e sua relação com aquilo que Deus havia prometido estava sendo ajustada. A promessa permanecia, mas agora estava sendo acompanhada por um processo de formação. Chegou o momento de retornar. Jacó não permaneceria indefinidamente naquele lugar. A direção agora era seguir de volta. Esse retorno não era apenas geográfico. Era também um reencontro com sua própria história. Ao aproximar-se da terra, ele soube que Esaú vinha ao seu encontro. Isso trouxe preocupação, mas também exigiu preparação. Jacó organizou sua casa, estabeleceu estratégias e, acima de tudo, buscou a Deus. Ele reconhecia que não poderia conduzir aquele momento apenas com recursos humanos.
era necessário depender daquilo que Deus havia prometido. Assim, o retorno não era apenas um fechamento de ciclo. Era uma oportunidade de ver como Deus conduziria situações que haviam ficado abertas no passado. E mais uma vez, a promessa estava no centro de tudo, sustentando, dirigindo e conduzindo o desfecho. Antes de encontrar Esaú, Jacó passou por um momento singular. Durante a noite permaneceu sozinho e ali teve um encontro que marcaria sua vida. Ele lutou, não contra um homem comum, mas em uma experiência que envolvia a ação direta de Deus. Essa luta não foi apenas física, representava um ponto de transformação. Ao final, Jacó recebeu um novo nome: Israel. Esse novo nome indicava mudança, não apenas de identidade externa, mas de posicionamento. Sua caminhada agora estava claramente vinculada ao relacionamento com Deus. A promessa permanecia, mas Jacó já não era o mesmo. Havia sido transformado ao longo do caminho. Estava preparado para seguir dentro daquilo que Deus havia estabelecido. A história de Esaú e Jacó revela mais do que acontecimentos familiares. Revela a condução precisa do propósito de Deus ao longo das gerações. Desde antes do nascimento, a direção já havia sido estabelecida. E ao longo do tempo, essa direção foi sendo confirmada. Mesmo diante de decisões humanas imperfeitas, mesmo em meio a caminhos que exigiram ajustes, a promessa seguiu. Por meio de Jacó, ela avançou, não por mérito pessoal, mas porque assim havia sido determinado por Deus. Esaú também seguiu sua trajetória, formou sua descendência e deu continuidade à sua própria história. Nada ficou fora da ordem, nada ocorreu fora do conhecimento de Deus. Tudo avançou conforme o propósito estabelecido. E assim, a promessa feita a Abraão continuava seu curso, seguindo adiante, firmando-se e preparando o caminho para aquilo que ainda viria.